Olá. A Câmara aprovou o projeto de lei que aumenta a pena para crimes de roubo e furto praticados durante pandemia ou calamidades. O autor da proposta, que agora será analisada pelo Senado, é o deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, que participa com a gente desse Palavra Aberta. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Cassiana. Prazer falar com vocês aí e agradecer pelo espaço para falar um pouco dessa nossa conquista. Deputado, o senhor é policial militar e comentou no dia da votação que a sua experiência que o inspirou, a elaborar essa proposta. Explica para a gente que tipo de crime o senhor já presenciou no trabalho como policial, que se enquadra na situação aí agora prevista nesse projeto. Cassiano, na verdade é o seguinte, o que eu mais via, e aí falando de uma maneira mais genérica, é que pessoas de mau caráter se revelam criminosos em momento de maior vulnerabilidade das vítimas, seja por conta das condições da própria vítima, ou seja por condições do ambiente, outros contextos que propiciam essa facilidade maior, o que torna o cometimento do crime ainda mais reprovável no conceito da sociedade. O crime mais frequente que eu presenciei nesse contexto foi o crime de furto, quando havia acidentes automobilísticos. E o acidente automobilístico estava no projeto inicial, mas não foi aprovado na CCJ, algo que a gente vai buscar no Senado retomar ao texto. Porém, há diversos outros cenários, como o que a gente viveu há pouco tempo, da pandemia, calamidade pública, que também cria esse caráter de oportunidade mais fácil para alguns criminosos. A gente viu, por exemplo, com condições que supermercados foram saqueados, também no caso de inundações, e cidades que decretam calamidade pública neste contexto. Então, a gente incluiu todas essas vulnerabilidades no projeto e a maior parte delas foi aceita e aprovada. Por ter essa reprovação social maior, é necessário fazer a diferenciação. Um bandido que furta, e não que ele não esteja errado, muito pelo contrário, eu abomino qualquer tipo de crime, mas é necessário apresentar uma diferenciação, apresentar um agravamento, apresentar uma qualificadora para determinadas situações. Um bandido que furta a carteira de alguém no centro da cidade, caminhando no centro da cidade, ele tem que ser punido. Mas o bandido que furta, por exemplo, equipamentos hospitalares, em meio a uma pandemia, e que esses equipamentos são essenciais para salvar vidas, é evidente que nós temos que punir com mais rigor. Estou dizendo aqui um fato hipotético que é alcançado por essa nossa proposta. A mesma coisa o bandido que aproveita de um comércio que sofreu já uma tragédia, sofreu uma inundação. O nosso projeto também tem essa previsão de inundações, incêndio, e por conta daquela fragilidade, por conta daquela tragédia, ele vai lá também e aproveita de uma desgraça pessoal do proprietário para realizar os furtos, dentre outras situações, que são as mais variadas possíveis. Então, a gente apresentou, devido a essa sensibilidade mesmo, essa necessidade de tratar de maneira mais rigorosa situações como essas. Quais são as penas, deputado, que serão aplicadas aí caso o Senado também aprove essa proposta? Na verdade, tem diversas variações, de 1/3 até mesmo a metade, que ela pode ser aumentada. A questão dos equipamentos hospitalares, por exemplo, é uma delas. Porque a nossa proposta ela não alcança apenas o crime de furto, mas ela também alcança o crime de peculato e o crime de roubo. Neste caso, o peculato, cometido aí pelo funcionário público, que aproveita da sua condição para realizar desvio desses materiais. O que pode, como eu disse já na exposição anterior, pode custar vidas. É um crime de peculato, mas que, se a gente for olhar na questão moral, é praticamente um crime de homicídio. Claro, estou falando pela questão moral, pela questão da ideia e não da letra da lei, é claro. Mas é necessário, sim, a gente aproximar esse agravamento e, por isso, esses aumentos, de 1/3 até metade. Eu sou, sim, punitivista. Eu tenho certeza que quanto mais o Estado apresenta a punição severa àqueles que têm pretensão de cometer crimes,
mais a gente consegue inibir a prática destes mesmos crimes. Então, sem dúvida nenhuma, o caráter educativo está presente, corresponde sim nas entrelinhas da nossa proposta. Deputado, rapidinho para encerrar, eu acredito que o Senado vai votar rápido essa proposta? Eu acredito que sim, até mesmo tiveram vários deputados da esquerda que concordam que nós precisamos tratar de maneira diferenciada esse tipo de crime com os crimes comuns, né, dessas mesmas tipificações. Então, tanto que apenas o PSOL orientou contra, teve um outro deputado que também votou contra, sendo de outros partidos de esquerda, mas nas orientações, até mesmo os partidos de esquerda conseguiram compreender essa necessidade. Então, eu não vejo por que ter essa resistência no Senado, e quem não se sensibilizou, né, com os fatos recentes, principalmente em pandemia, em calamidade pública, talvez esse tenha sido o motivo de terem tirado o caráter do acidente automobilístico, né, que para mim era, sim, essencial, mas na CCJ foi tirado e acabou indo para plenário o relatório da CCJ, né, na forma do substitutivo, mas a gente vai buscar, com algum senador parceiro, sim, essa reinclusão no texto, para que também acidentes automobilísticos sejam incluídos, evitar que esses abutres que normalmente furtam cargas, né, caminhões que são tombados, muitas vezes motoristas, prestes a perder a sua vida, agonizando, são quase que pisoteados por esses ladrões, e para que eles aproveitem aquela condição vulnerável, né, da vítima, do motorista, para realizar os seus furtos. Então, a gente acha que isso é imprescindível, e apesar de ter sido retirado da proposta, que foi aprovada, a gente vai no Senado buscar, além de uma celeridade nessa votação, mas também a reinclusão desse lado, né, do acidente automobilístico também, para que ele seja coberto por essa legislação. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente. Cassiana, eu que agradeço e estamos à disposição para outros esclarecimentos. Tá certo. Eu conversei com o deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, sobre o aumento da pena para crimes praticados em situações de calamidade. Até a próxima.